demais. Então a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos ter aqui Jamília de Almeida Marques da Silva. A Jamília é mestre em Ecologia pelo Gente, eu estou sem óculos, mas é o FRJ. E atua como gerente de projetos socioambientais em foco atendimento a condicionantes de licenciamento ambiental, no segmento portuário, de óleo e gás, para iniciativa privada, poder público, terceiro setor, como a Petrobras, OSX, ICMBio, e também como docente do programa de pós-graduação em Ecologia da UFRJ também, recentemente publicou o livro Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. Jamília, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Com a Jamília ao lado, qualquer projeto se resolve. Porque, não é, Yuri? A gestão de projetos, eu nunca entendi direito a questão de gestão de projeto, até conhecer a Jamília. E como é uma ferramenta importantíssima e tem que estar ao lado de projetos, principalmente projetos grandes, que demandam muitas pessoas, e sem gestor para isso fica complicado. Então aproveitem aqui e vamos aprender um pouco com ela. Hoje ela vai falar exatamente do tema, né, do livro, provavelmente, que esse, aliás, está vendo lá fora. Obrigada, professora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, então deixa eu me apresentar um pouco enquanto o Sérgio está ali ligando. Eu sou Jamília Marques, eu sou bióloga. Eu me formei pela UFRJ e fiz também meu mestrado em Ecologia na UFRJ. Eu integrava o laboratório de limnologia. O professor Reinaldo Moselli foi meu orientador, o professor Chico Esteves, Vinícius Farjala, enfim, de repente, talvez vocês conheçam eles. E eu, então, fiz a UFRJ, tanto a graduação quanto o mestrado. Depois, por entender que eu trabalhava com projetos, eu sempre trabalhei com projetos, eu decidi, então, mais à frente fazer um MBA para ter uma formação mais executiva em gestão de projetos, né? Você, tá tudo bem que a gente está com um herói aqui na sala, né? É isso que eu entendi? Você? Estamos com um herói, então nada vai dar errado até o final da palestra. Então, a gente, herói, nós trabalhamos muito com projetos, né? A gente está sempre engajado em projetos. Eu tive a felicidade de conhecer o Yuri, a professora Cecília Nathalie, meu amigo ali, fera, inteligência artificial, Anderson, num projeto. Então, é muito comum a gente estar sempre envolvido com projetos, né? E aí, por isso, eu decidi fazer o MBA. E aí, o que eu percebi? E aí, mais adiante, o que aconteceu? Eu voltei no programa de pós-graduação que eu estudei e ofereci uma disciplina para eles que tinha a ver com projetos. Porque o que eu percebi? Nós temos a tendência, a nossa formação, a nossa área de trabalho, de trabalhar com projetos. Biólogos, engenheiros ambientais, Yuri, engenheiro ambiental, por exemplo, e a gente sempre tende a trabalhar com projetos. Então, eu decidi fazer esse estudo para que eu tivesse um domínio técnico, formal, organizado do que é ser uma gestora de projetos. E aí eu fui para a FGV e fiz o meu MBA lá. E aí, o que eu me dei conta, pessoal? Quando eu saía do MBA, era ali na Barra da Tijuca, no Parque das Rosas, e ia para o Barra Shopping e ficava na livraria da Travessa procurando livro que tivesse a ver com gestão de projetos e com a nossa área, a área ambiental. E é muito curioso, porque existe fisicamente essa distância, né? Na Travessa você precisa ir para um canto para estudar a parte ambiental, água, que eu gosto muito de água também, e aí você tem que ir para o outro canto para estudar a parte de gestão, projetos, administração, essa coisa toda. E aí eu comecei a perceber, tá bom, nos livros que eu ia lá e procurava sobre gestão de projetos na área ambiental, no setor da administração, onde é que fica a gestão de projetos, não tinha nenhum exemplo da nossa área, nenhum. As ferramentas, nada falava da nossa área. E quando eu ia lá para a nossa área, nada falava sobre gestão de projetos. Eu falei, caramba, tá faltando uma peça aqui. E foi assim que eu idealizei esse livro. Esse livro ele vem justamente da percepção que existe uma lacuna na literatura para juntar a nossa área ambiental com a área de gestão de projetos. Então, muitas vezes nós executamos projetos e nós fazemos isso da maneira que a Jamília, lá de 2014, fazia. Na intuição, no sentimento, no fino. A gente não se dá conta de que existe um universo de ferramentas e conceitos para
nos auxiliar na gestão dos nossos projetos, para que a gente consiga efetivamente fazer com que eles tenham um resultado positivo e alcance o seu impacto desejado. E foi assim que surgiu esse livro, né? Então, a gente vai falar sobre ele, sobre esse livro. Bom, pessoal, e aí foi assim que eu percebi a necessidade de fazer esse livro. Esse livro ele vem justamente para tampar um pouco, colaborar para fazer essa ponte, né? Entre lá o nosso setor de meio ambiente, que estava lá na travessa, e de um lado e totalmente do lado diferente, o setor de meio ambiente. E eu tive a felicidade, inclusive, de lançar o livro na Livraria da Travessa, então isso foi bem emblemático e a gente vai falar sobre isso. Bom, o título aqui do nosso momento é justamente o título do livro, Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. Por que eu trago na prática? Tudo isso que a gente comentou, eu tive a oportunidade de trabalhar no INEA também 2 vezes, na Secretaria Estadual do Ambiente, então... Opa! Beleza. Tudo isso que a gente comentou... Obrigada, meninos. Tudo isso que a gente comentou aqui, eu vivi na pele também essa experiência, então o livro, quando eu pensei nele, eu pensei em ser um livro prático. Talvez algumas coisas que eu diga aqui, vocês não tenham ainda familiaridade. E é comum, né? Muitas vezes o leitor do livro, ele é um leitor que não tem nenhuma literatura, nenhuma experiência prévia em gestão de projetos. Então, procurei fazer um livro com uma linguagem muito simples, uma linguagem muito acessível e uma linguagem que trouxesse estudos de caso, experiências. Todos os projetos que estão no livro são projetos que estão acontecendo ou que já aconteceram. Então, o leitor do livro vai poder ter realmente uma sensação de prática. Inclusive, o livro ele é hands-on, ele tem exercícios para você já treinar e ler e fazer. Então, falei um pouco já de mim. Qual é o contexto, né? O Yuri e a Bianca, certo? Yuri e Bianca já deixaram aqui vocês bem cientes de todo o desafio que nós temos, né? Nós temos uma crise que a ONU chama de tripla crise planetária, né? Então, uma crise de perda de biodiversidade, de poluição e uma crise climática também. Então, a gente que é mais afeto ao tema, a gente já é bem sensível a todas essas causas e realmente cada vez mais a gente vai ver tudo isso se repetindo com mais frequência e com mais intensidade. Então, vocês já vão entender onde a gestão de projetos entra, né? A gestão de projetos ela vai entrar como uma ferramenta para endereçar toda essa dificuldade que a gente está vivendo enquanto sociedade, né? Várias delas. E aí, uma dificuldade especial do nosso país é a flexibilização nos últimos anos da nossa legislação, das nossas instituições, dos nossos conselhos, e até mesmo culminando em várias mortes, como a do Bruno e a do Dom Phillips, que ficou mais famosa, mas infelizmente situações de violência como essa acontecem e se repetem no Brasil inteiro e a gente nem fica sabendo, né, muitas vezes. Então, no Brasil, houve nos últimos anos essa fragilização de todo o sistema ambiental, né, o que potencializa muito tudo isso que a gente conversou sobre a intensidade da degradação, a falta de dados de coleta ou de sistematização. E quando a gente tem uma narrativa oficial afrouxando, né, todo esse sistema, isso piora muito o impacto sobre a biodiversidade e a cultura. E aonde entram os ODS nisso, pessoal? O livro ele não foi um livro escrito para endereçar especificamente os ODS, mas ao longo do livro vocês vão perceber que os projetos que a gente executa, eles dão respostas a esses ODS que eu sinalizei ali, né? E por que isso? A gente tem projetos que são condicionantes do licenciamento ambiental federal de petróleo e gás. Então, naturalmente, esse tipo de projeto ele vai falar da indústria, ele vai falar de formas responsáveis de produção, ele vai falar de atendimento à legislação do país, né? A gente sabe que acordos multilaterais eles vão buscar, como o Yuri e a Bianca falaram, eles precisam ser traduzidos para a realidade do país. Então, a gente tem uma legislação que fala sobre isso, né? O licenciamento ambiental como processo administrativo que fala sobre isso. E a gente tem também no livro projetos que falam de condicionante de licença de portuária também e saneamento. A gente vai dar um foco maior nessa questão desse projeto que fala de saneamento, que é um projeto do INEA. Na época que eu trabalhava lá, uma aluna que estudou comigo, servidora pública, e aí em 2019 ela estudou comigo e voltou com todo esse conceito que ela estudou comigo para a superintendência